Olá, meus irmãos planetários, eu sou Norberto Peixoto, nós estamos no grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade, Porto Alegre. Acabamos há poucos minutos de terminar uma sessão de caridade esta noite. Agora são aproximadamente 11h30 da noite e eu venho falar aos nossos irmãos aí que nos seguem através do blog, através do nosso canal do YouTube, sobre o Orixá Regente de 2013. É um texto de Pai Valdo, dirigente, sacerdote, dirigente do Templo Espiritualista do Cruzeiro da Luz, no Rio de Janeiro, ao qual nós temos grande afinidade, grande simpatia e acabamos seguindo muito das orientações de Pai Valdo, esse sacerdote já de longa data na Umbanda, que a gente acaba auferindo os ensinamentos dele e adotando aqui no nosso grupo. Em 2013 teremos um planeta regente bem curioso, pouco conhecido, porém muito estudado. O planeta regente de 2013 será Saturno. Como consequência, o orixá que rege 2013 é o orixá Obaluayê. Obaluayê é a junção de três palavras, né? Três palavras urbanas, onagos, né? Seria Oba mais Olu mais Ayê, quer dizer Rei e Senhor da Terra. Ponto vibrado deste orixá é a Terra, digamos assim, na natureza. E é bom lembrar assim, o exemplo de Jesus, né? Muitos nos criticam na Umbanda para a gente usar alguns elementos rituais, alguns condensadores energéticos, né? Lembra Jesus quando ele curou um cego? Ele, na entrada do templo, né? O cego ficava, no cego de nascença, ficava naquela sinagoga ali, na entrada, e Jesus se sensibilizou dele. Jesus pega a terra do chão, cospe, forma um emplastro, coloca nos olhos do cego, pede para o cego ir até a fonte d'água, e o cego lava os olhos e começa a enxergar novamente. Então isso é um exemplo clássico, eu vejo dentro das curas de Jesus, que Jesus se apoiou, né, movimentou, potencializou esse ponto vibrado do orixá de Obaluayê, que também é um orixá de cura, e através desse emplastro com a terra, com seu elemento e o poder, né, do ectoplasma do Jesus, do seu comando mental e da outorga que ele tinha de intercessão junto aos corpos físicos, né, para recompor tecidos enfermiços. Jesus ali atuou recompondo aquele órgão físico danificado de nascença. Necessariamente a recomposição no órgão físico, através do processo que nós chamamos de cura, não quer dizer a cura do espírito. Aí é um processo mais profundo da psicologia espiritual, que requer mudança de atitude, de interior, que seria um outro assunto que fugiria ao tema de hoje. Mas o orixá regente 2013 seria Obaluayê. O planeta Saturno é um dos corpos celestes mais incompreendidos na astrologia, pois representa tudo aquilo que diz respeito à nossa responsabilidade, às nossas obrigações conosco mesmos e com a sociedade em que vivemos. Saturno é temido como se fosse um Deus implacável e sensível, podando nossas expectativas e nossas esperanças. É preciso que olhemos para ele como um mestre mais idoso e mais severo, mas também como um componente de sabedoria e ponderação que nenhum outro planeta do panteão astrológico possui. Assim é com Obaluayê, o orixá da transformação, o grande alquimista necessário à nossa evolução, regente da linha dos pretos velhos e das santas almas. Embora, como nos ensinam os mentores espirituais, todas as sagradas vibrações dos orixás hajam sempre necessárias dentro de cada ciclo, ou ano, como chamamos, sempre uma vibração principal e duas auxiliares se sobrepõem à luz da ação magnética dos astros e das necessidades de oportunização evolutiva. Essa questão das linhas vibratórias, orixás que se sobressaem,
verdade, elas estão todas interpenetradas. Em determinados momentos, em determinados anos, se sobressaem. Determinado ori, determinado chakra coronário pode se sobressair em determinados momentos das vidas dos médiuns. Nós temos um orixá regente de nascença. E a nossa casa, nosso templo de Umbanda Triângulo da Fraternidade, que é uma casa de Oxóssi, que faria parte com Inhaçana, sua regência principal, e teríamos como co-regente, né, o Obaloaiê Iemanjá. Então é um orixá de fundamento da nossa casa, o Obaloaiê. Aqui nós temos uma representação simbólica de uma imagem, né, desse orixá, e é um orixá de fundamento da nossa casa. Ele faz parte dos alicerces de fundação desde o primeiro rito do grupo, e ele dá um suporte magístico, né, mantenedor da nossa integridade vibratória, do nosso agrupamento, da nossa egrégora. Retornando ao texto, o Obaloaiê, como regente do ano, pede atenção redobrada no nosso processo evolutivo e transformador, pois o magnetismo deste ciclo anual favorece um amadurecimento, seja pela compreensão racional e vivencial, seja pela dor ou por separações. Muito cuidado, então, se deve ter com as propostas ilusórias das emoções em desequilíbrio e dos bens materiais. Ou seja, comprar imóveis, adquirir bens através do impulso emocional mal trabalhado, né? Mais adiante a gente pode ter alguma dificuldade de pagar. Propostas ilusórias no campo da afetividade, de relacionamentos, né? O sentimento movido pela paixão, ou emotividade não consolidada, né? Propostas de trabalho, novos projetos que a gente venha se influenciar por um momento de emoção, de entusiasmo. Então, o Obaloaiê é o orixá que ele se requer o tempo para que a coisa se interiorize com mais profundidade no nosso psiquismo e se torne mais perene. Esse é o polo positivo. A vibratória do Obaloaiê é consolidador dos projetos e representa o nosso lado mais realizador, empenhado em construir algo de sólido em nossa vida. Ou seja, quando nós temos a nossa emoção, o nosso sentimento, ele internalizado, sedimentado dentro de nós, nosso psiquismo mais profundo e assentado, nós temos condição de concretização dos nossos projetos com maior efetividade. É isso que o Obaloaiê nos ensina, no seu aspecto positivo, né, como ele nos influencia. Ele tem um papel importante também em tudo que diz respeito à nossa vida profissional, à nossa carreira e ao espaço que ocupamos na sociedade, com nossas atividades, nosso trabalho. É o tempo, Cronos, o nome grego de Saturno, ou seja, é necessário a gente seguir os ciclos cósmicos, o tempo necessário de cada coisa, de cada projeto, seja na nossa vida profissional, seja na nossa vida afetiva, nas nossas atividades mediúnicas, né? Não assumimos tarefas se não tivermos dado o tempo necessário para a nossa preparação, que a gente esteja preparado para assumir novas tarefas. E isso se requer tempo, não é no estalo de dedos, não é de um momento para outro, assim, de forma rápida, né? É fator fundamental na maturação de tudo o que esperamos da vida. O Obaloaiê é fator fundamental na maturação de tudo que esperamos na vida. Portanto, a paciência e a perseverança também são elementos indispensáveis para poder extrair o melhor que o Obaloaiê pode nos oferecer. E paciência e perseverança muitas vezes é um não agir, é você aguardar, é você não ter nenhum movimento, esperar, observar, né? Nós temos sempre um impulso, nós somos reativos. Ou seja, qualquer estímulo exterior, nós somos reativos, nós reagimos. Muitas vezes se dá os conflitos, se estabelece a desarmonia. Nós temos que passar a ser mais proativos. E para nós sermos proativos, se requer um tempo de interiorização. Um tempo que a gente consiga aprofundar melhor as nossas emoções, assentá-las a partir daí de uma forma proativa e não reativa, a gente conseguir consolidar melhor os nossos projetos, em todos os sentidos da nossa vida. O Obaloaiê, por ser o Senhor da transformação, mostrará que tudo na Terra
precisa se transformar e, como consequência, nós, seres humanos, estaremos mais suscetíveis a essas mudanças, inteiramente pelas nossas emoções em crise, em busca de maturidade e equilíbrio, como externamente, principalmente climáticas e telúricas, na área geológica, com terremotos, erupções vulcânicas, tsunamis e temporais. Prevê-se um índice maior de erupções vulcânicas para o próximo ano, especialmente no segundo semestre. Antes de nós prosseguirmos a questão do Obaloaiê propriamente dito, eu queria falar um pouquinho sobre essa questão dos eventos externos, né, de comoções geológicas e o nosso espírito imortal interno. Ramatiz nos diz, em Mensagem do Astral, que é inegável que o ambiente piora ou melhora sempre um ensejo oportuno para que se revele a índole psicológica e espiritual do homem. Mas a verticalização do espírito há de ser conseguida essencialmente sob a influência magnética do sublime Evangelho de Cristo, e não através da verticalização da terra ou da melhoria do ambiente físico. Entretanto, como a cada um será dado conforme suas obras, embora o indivíduo não se modifique sobre a ação do ambiente exterior, é indiscutível a influência que sobre ele exerce o meio ambiente que vive, criando-lhe certos estados íntimos à parte e eletivos ao Evangelho. Ou seja, nós temos que encarar toda a modificação exterior na nossa natureza, na nossa sociedade, no nosso planeta, em termos de possíveis comoções geológicas que possam advir a qualquer momento, como um fator, né, predisponente e eletivo ao nosso psiquismo, para que a gente abra a nossa casa mental para o Evangelho do Cristo. Essa seria a finalidade maior, que é o caminho tratado, sublime caminho de libertação de nós mesmos, intimamente, é o Evangelho. Não é nenhum evento externo que vai nos impulsionar por si só, venha de fora a um processo de ascensão, de libertação espiritual. Nós entendemos dessa forma e vamos prosseguir com o texto então de Obaloaiê. Apesar de Obaloaiê ser orixá do karma e do desencarne, 2013 será um ano mais passível, pois é regido pela razão, enquanto 2012 foi regido por Iemanjá e sua grande emoção. Aqui fala assim que Obaloaiê seria orixá do desencarne, porque Obaloaiê é aquele orixá que ele tem uma atuação no desligamento, né, no corte dos nossos cordões de prata, nosso cordão de prata que liga, né, o nosso corpo astral, né, ao nosso duplo etérico, o corpo físico ao nosso corpo mental. Então, esse conduto, esse cordão, no momento do nosso desligamento, é sob a égide desse orixá que se dá o desprendimento, o desligamento ou o corte desse cordão, né? Como vibratórios auxiliares no desenrolar do progresso do ano 2013, temos Oxóssi, com a força do conhecimento e, portanto, trazendo esclarecimentos e descobertas, nos convidando ao uso da razão na onda vibratória transformadora de Obaloaiê. E Ogum, colocando sua espada da lei a serviço do poder transformador de Obaloaiê. Recebamos o ano 2013 como mais uma oportunidade, mais um ciclo que se abre sob as bênçãos de Jesus, para que conquistemos o nosso ser interior e estabeleçamos o reino de Deus em nossas vidas. Obaloaiê é um convite à maturidade e decisão firme e coerente pelo essencial, Deus e as propostas espirituais de crescimento e evolução, cuja consequência será sempre a paz e a alegria. Eu vos dou a paz e vos dou a minha paz, não como o mundo a dá, pois a paz em que eu vos dou permanece para sempre. Já dizia Jesus no Evangelho. Associado a Obaloaiê, que é um orixá da transformação, e Oxóssi, um orixá do conhecimento, da razão e também do impulso da ciência, nós temos assim fazendo o equilíbrio Oxum. Oxum com a sua mansidão, com a sua emotividade, com o seu acolhimento, porque os orixás, essas energias vibratórias, divinas, sagradas para nós na banda, atuam em par.
E nós entendemos que sempre tem uma polaridade no orixá dito masculino, que em verdade o orixá não é nem masculino nem feminino, mas para o nosso entendimento, né, ele tem em equilíbrio um orixá feminino. E nós entendemos, conforme a orientação que nós recebemos na noite de ontem, que Oxum vai estar atuando muito forte também, em par com o Baloê, em par com o Oxóssi, nos trazendo aquela harmonia necessária para que a gente consiga interiorizar, né, todo esse conhecimento, transformações que possam vir de fora. A pedra vibratória de Baloê, a turmalina negra, que serão pontos vibrados do orixá. A pedra vibratória de Baloê é a turmalina negra, a essência vibratória é o eucalipto ou erva cidreira. A cor dessa vibratória, preto ou branco, e o roxo, preto e branco ou roxo, os tonalidades violetas, né? A saudação é a Totô, que significa silêncio, sinal de respeito a essa vibratória transformadora. Quer dizer, Jesus nos abençoe. Esperamos ter contribuído de forma singela ao entendimento dos orixás nesse ano de 2013. Não existe uma verdade que se sobreponha a outras verdades. Nós na Umbanda não temos uma postura etnocêntrica, ou seja, minha verdade é mais verdadeira que a verdade do meu irmão. Então a gente coloca sempre a reflexão de todos, porque a gente tem verificado que todo ano nunca se tem uma unanimidade de qual seja o orixá regente. Depende da forma como o sacerdote interpreta, uns jogam búzios, outros é pelo horóscopo, outros é por informação mediúnica dos seus guias. O que importa é que não existe uma verdade absoluta. Nós temos que ter discernimento, bom senso e trazer esses ensinamentos de forma proveitosa, profícua, que a gente se torne espírito melhor, né, mais fraterno, mais amoroso dentro desse nosso momento aqui encarnado na Terra. Nós, do grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade, nos afinizamos, né, e entendemos que os ensinamentos que o Pai Valdo trouxe em relação a essa leitura que ele fez do orixá regente está de acordo com nossa visão, com nosso entendimento. Então damos publicidade, agradecemos ao Pai Valdo o esforço que ele tem feito de divulgação, de instrução da nossa Sagrada Umbanda, e que nós temos bebido na fonte do cálice do grupo que o Pai Valdo dirige, que é o Cruzeiro da Luz de Janeiro. Muita axé, muita bênção de Jesus nesse momento, temos muita paz nesse final de ano, em dezembro, muita harmonia, e entremos janeiro com união, com tranquilidade, dispostos a continuarmos nas nossas tarefas que abraçamos com a espiritualidade. Nosso muito obrigado, que assim seja.